Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. No primeiro ano de Dario, rei de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer-os de perto, quer-os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o
pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu havia observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Já abriu isso aqui, já quer fazer um estudo teológico, um estudo escatológico, né? Que vai acontecer nas últimas coisas, para o mundo acabar, blá blá blá. Mas isso aí a gente deixa para um outro momento, né? De congresso, de estudo, sei lá. O que eu acho bonito nessa passagem é que Deus veio falar com um homem que tinha de tudo para não se preocupar com Israel, né? Ele era o governador da província da Babilônia, já agora no reinado de Ciro, né? Aí ele estava falando que da hora que o rei Ciro tinha ordenado que todo mundo do seu império voltasse para a sua cultura e adorasse o seu Deus, que foi a ordem para a reconstrução do templo, dessa hora até a construção do templo iriam se passar mais ou menos 49 anos, aí tem aquele monte de cálculo que eles fazem lá, né? Mas que isso ia ser feito com muita angústia, com muita guerra, com muita intriga. Ele vai detalhar isso no capítulo 11. E foi conforme aconteceu, né? O templo de Herodes foi construído debaixo de muita guerra, de muito ódio, a ponto de quando Jesus nasceu, Israel era assolado por gente deficiente, né? Que eram crianças que eram pisoteadas por guerreiros, cavaleiros, né? Por gente fugindo dos Seleucidas, dos Ptolomeus, né? O pessoal do Egito tentando manter o controle na Palestina, e o pessoal da Síria também, aquela brigaiada toda. E Jesus nasce nessa briga, nessa contenda, e chega a falar, né? Que o ungido não mais estaria entre a gente quando viesse o homem poderoso. Ali numa frasezinha ele falou, né, do nascimento, da morte, da ressurreição de Jesus, que o ungido não iria mais estar quando viria um outro rei poderoso e iria ganhar as nações para si. Mas é interessante que Deus respondeu para Daniel aquilo que ele percebeu na oração dele, né? O capítulo todo vai mostrando assim, essa visão pequenininha que Deus está me contando aqui, né, que Deus mandou o Gabriel para ir lá falar com ele, é para responder uma oração onde ele primeiro reconhece a si mesmo como um pecador, né? Porque o Daniel, na província da Babilônia, sofrendo tudo que ele sofreu, ele sabia quem ele era, ele sabia quais eram as limitações dele, quais eram as incompetências dele, que as coisas não iriam acontecer na geração dele, né? Tanto é que o rei Ciro deu ordem para
cada um voltar para a sua cultura, mas e o Isaías tinha até aproveitado sobre isso, né? Eu falo do Ciro, ele é o meu pastor, ele vai fazer tudo o que eu estou ordenando. Tá falando uma medidazinha boba que o Ciro ia tomar, mas esse que é bonito, né? Que é uma medidazinha boba, é carregada de intervenções divinas que a gente nem faz ideia, né? Porque o cara muda uma leizinha ali, que a lei, ele não mudou a lei para Israel, né? Tem um historiador falando, o Flávio Joséfos, que ele era um judeu que cresceu em Roma, ele fala que alguém foi contar para o rei, aqui, rei, estava escrito aqui, ó, no livro do profeta Isaías, que você ia dar essa ordem e tal, mas a gente nem sabe dizer se o rei Ciro teve ideia nítida disso, se ele se converteu. Só está mostrando assim, que apesar dos poderes dos seres humanos, é Deus quem controla a sua história para aqueles que ele escolheu, né? E apesar da decisão ser uma decisão tão bonitinha, não, eu sou o imperador, mas cada um vai ter direito à sua crença. Foi por causa dessa medidazinha bobinha que Israel pôde voltar para construir o templo. Mas aí que é o problema. Quando Israel ficou sabendo que eles poderiam voltar para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, eles não quiseram. Passaram por um momento de muito Pentecoste, né, com o profeta Ageu e o profeta Zacarias botando fogo na lenha, mas eles não saíram, não foram, não vingaram. E aí a história de Zacarias e de Ageu é muito reticente, porque eles ficam meio que apagados no tempo, até que mais ou menos 100 anos depois aparece o Neemias, sem profecia, sem revelação, só na intuição. A profecia era o copeiro do rei. E ele fala assim, gente, meu povo, minha cidade está desprezada. Aí ele pede ao rei uma licença para ele poder ir lá reconstruir a cidade, né? Aí você tem o Neemias, que era o copeiro do rei, reconstruindo os muros de Jerusalém. E você tem o Esdras, que era um descendente de sacerdote, reconstruindo o culto em Israel. Mas isso tudo aí já foi sem a voz de Deus, sem a presença maciça como Deus tinha na época do Ageu e do Zacarias. E aí o Daniel, nessa oração dele, já mostra que ele já percebia que esses pecados nos habitam, né? Que é aquele pecado assim, quando Deus está presente, a gente fica duro, a gente fica teimoso, a gente não quer, a gente tem outras prioridades, a gente tem outras bondades, a gente tem necessidades reais. E por que Deus está perturbando com esse Ageu, com esse Zacarias? Não, agora não, precisa resolver o problema primeiro, né? E aí o Daniel, olhando para isso tudo do alto do seu poder, não precisava preocupar com nada disso, mas ele fica inconformado com aquilo, né? E aí ele, em jejuns, em orações, ele fala com Deus, o que está acontecendo? Deixa eu entender o que é isso, né? Porque ele não se contentou de estar tendo a vida dele feliz e sustentado na Babilônia. No final das contas, se ele fosse individualista, ele poderia pensar assim, é o quê? Eu nem tenho mais testículo, porque com certeza o Daniel, ele foi castrado, né? Que é assim que a Babilônia fazia. E isso está profetizado, né, no livro dos reis. Olha, vocês não conseguem amar ao Senhor, eu vou entregar a vocês a sorte da vida. E a vida é assim, poderosos invadem um povo mais fraco e pegam o melhor que tem desses povos, e para ter aqueles meninos como confiança, para eles não ficarem com crise de macho, eles já caçam esses meninos para eles serem fiéis à instituição, né? E aí o Daniel era castrado, ele foi, a gente tem aquela fantasia, né? Deus livra no meio do castramento. O Daniel tinha a experiência disso. Olha, o meu povo, o pecado de todo mundo recaiu sobre mim, né? Eu, inteligente que sou, né, entre um dos principais, um príncipe, um nobre, fui levado para ser eunuco nos palácios da Babilônia. E ele foi, né? Foi governador da província. Inteligente que ele era. E aí ele não ficou assim, eu já paguei por isso, nem tem mais bago, não. Ele pensou assim, gente, nem a gente perdendo a paz do nosso corpo, a dureza sai do nosso coração, né? E aí ele faz essa oração, como ele era assistido, né? Alguém assistiu essa oração dele e registrou.
E aí o anjo aparece para contar para ele o que iria acontecer. Porque o Daniel ele teve a função, né, de preservar o povo de Deus sendo um governador da Babilônia. Mas inclusive isso tudo aí que a gente está lendo dele foi lido por Israel 300 anos depois das coisas que aconteceram. Por isso que até alguém pode pensar, mas Daniel fica publicando as orações dele? Não. Daniel escreveu isso tudo num diário dele, e aí uns 300 anos depois, se eu não estou enganado, foi isso mesmo, 300 anos depois, é que o povo vai ler e aí começa-se a publicar o livro de Daniel. Né? O Daniel não escreveu o livro de Daniel. Foram os textos sagrados que os oficiais, né, sacerdotes, talvez o Esdras, alguém lá que veio lá na frente, foi que começou a pegar essas recordações. Que é aquele trabalho, né, que a gente não consegue valorizar. Assim, por que Daniel escrevia essas coisas? Um homem cheio de coisa para fazer, um homem mutilado, um homem que podia ficar com raiva de Deus. Ah, não, Deus me deixou aqui nesse cativeiro, eu não gosto, não concordo. Não, mas Deus deu instrução pelo profeta Jeremias que isso ia durar 70 anos. Aí ele fez os cálculos, opa, tá chegando 70 anos, né? Tá chegando 70 anos. E aí ele foi e falou lá das 49 semanas, né? Tem as várias interpretações, porque quando você vai olhar, por exemplo, do livro dos Juízes até o exílio da Babilônia, passaram mais ou menos 490 anos. E aí o tempo que eles ficaram em cativeiro, até a vinda de Jesus, também foram outros 490 anos, que foram 70 semanas de 7 anos, né? É isso? Minha matemática está correta? 70 semanas de 7 anos a 490 anos. Aí o pessoal calcula, inclusive em Daniel 1 ele vai falar, Daniel, isso aí é para depois dos seus dias, descansa, vai acontecer que o saber se multiplicará, e aí os sábios vão calcular essas coisas, né, para você entender. E aí os sábios calcularam essas coisas e perceberam que entre a apostasia de Israel no livro dos Juízes até o cativeiro babilônico foram 490 anos. E do cativeiro babilônico até a vinda de Jesus, o nascimento de Cristo, outros 490 anos. Né? Então teve um período de contaminação de pecado e um outro período de purificação desses pecados. E ele está no meio desse período, pedindo a Deus, rogando a Deus. E a história não é montada assim do nada, né? Ah, chegou uma hora que Deus fez fulano nascer. Não, é toda uma montagem. Por exemplo, o trabalho inútil dele, Daniel é muito fresco, né? Fica escrevendo cartinha, registrando oração. Ele nem sabia que ele estava semeando para a eternidade, porque foi o livro dele que ajudou Israel. E lá no livro dele está escrito, né, que isso ia acontecer por meio de muitos conflitos, muita guerra, muito derramamento de sangue, muito conchavo. Até Cleópatra entra nas visões do Daniel, que se uniu por casamento, né? O reino do norte com o reino do sul, que eram os Seleucidas e os Ptolomeus, se uniram. E aí, apesar da história dos homens, e os homens acabam sendo possuídos por entidades, né? Porque a gente nem sabe que a Cleópatra, então, só estava cumprindo algumas coisas que estavam predeterminadas, né? Aí Deus está assim, pois numa oração de um homem que estava vivendo o seu conforto pessoal, tinha a atuação divina. Aí Deus foi e mandou o Gabriel falar com ele. Mas é legal que não tem show aqui, né? Israel não ficou fazendo culto para invocar Gabriel. Isso é uma coisa que ficou registrada para outras gerações lerem, né? Foi uma experiência pessoal do profeta. Mas ao mesmo tempo é isso, a gente tão sofrido, tão cheio de conflitos, com conflitos reais, e a gente não consegue ficar grato. Daniel ficou grato com a visita do Gabriel, né? A gente não consegue ficar grato com a visita dele em pessoa, cumprindo a sua promessa, porque ele prometeu, olha, nos últimos dias vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Aí Deus vem sobre toda a carne, aí a carne fica carnal, né? Que aí você prefere ficar ouvindo o rapazinho lá, que é vítima do pai e da mãe dele, né?
o pregadorzinho Miguel, esse monte de pregador mirim. Deus quer usar a gente fica esperando o dia que Deus vai usar um feto que acabou de nascer. Deus quer usar a gente fica esperando Deus usar uma velhinha que está quase morrendo, que ela vai ter que sair agora o planeta inteiro dando testemunho. Por que, se Deus tem Daniel para usar? Está castrado, mas está pleno, meu filho. Né? Está sofrida, mas está viva. Está vivendo uma coisa que você não gosta, não concorda, mas está plena. Cadê um pouquinho de gratidão aí? O Daniel tinha essa gratidão. Por isso que ele foi sendo sábio, né? Então a gente precisa parar de ficar ensimismado, parar de ficar muito, né, na coisinha que a gente constrói e depois fica olhando assim, ai meu Deus, eu fiz isso aqui pra mim, agora como é que eu saio disso? E às vezes a gente constrói coisas que a gente não sabe sair dela, né? Exatamente igual criança, que sabe fazer bagunça, mas não sabe arrumar. E aí a gente tem que fazer igual Daniel. Clamar ao Senhor e falar, Senhor, a bagunça eu sei fazer, mas me ajuda porque eu não estou sabendo arrumar isso aqui. Né? O terreno virou mato, mas me ajuda porque eu não sei tirar esse mato. E aí o Daniel entendeu, se sentiu consolado diante do que Deus falou com ele. Né? E o que Deus falou para ele, como um ser humano que recebeu aquilo, ele nem entendeu nada. Mas o que Deus falou para ele, consequentemente, era para quem iria ler séculos depois. Né? E que iria precisar daquilo séculos depois. E o amor de Deus nas nossas vidas deveria ser assim, né? A gente precisa aprender a semear. A gente precisa aprender a semear sem pensar no que isso vai dar. O negócio de semear é, meu Deus, eu recebi a revelação de Deus. Eu recebi a visita do Gabriel. Eu recebi uma informação aqui que Deus não passou para ninguém, Deus passou para mim. E eu preciso valorizar isso. Do mesmo jeito que eu valorizo o show da Lady Gaga, eu precisava valorizar. E o pessoal está se matando lá, né, pro show da Lady Gaga. Como é que eu não... Os caras estão se matando por um ser humaninho que daqui a pouco vai estar podre debaixo da terra, e eu não vou me matar porque Deus me visitou com a glória eterna. Deus parou tudo que tinha lá para fazer, para falar comigo, por mais que alguém ache que isso é... o cara está se achando gostoso. Tem que se achar nada. A gente tem que, como diz o apóstolo Paulo, a gente tem que ser participantes, né, da graça divina, nesse sentido que não adianta ficar pensando se eu mereço ou não mereço. Eu recebi a informação, eu recebi a alegria, eu recebi a visita. Eu só estava pedindo a Deus perdão pelos meus pecados. Ele chegou e mandou um anjo para falar comigo ainda. Eu tenho que ficar insuportável, não no sentido de sair contando para todo mundo, tem que ficar insuportável. Vou registrar isso aqui, né? Que é aquelas experiências místicas, não sei se alguém aqui já passou por isso, mas a gente vê isso, quando você está diante de uma criança e fala assim, olha, como é que alguém acha que Deus não existe, né? O mais sem jeito de todo mundo fica encantado com a pureza, a inteligência, a graça de uma criança. E a gente deveria ter mais essas explosões de gratidão, né? Porque é nessa explosão de gratidão que a gente produz no reino de Deus. Igual o apóstolo Paulo fala, né? Que a aprovação produz, a tribulação produz, a tristeza produz, desde que a gente viva tudo isso em Deus. Até para eu estar triste eu preciso de Deus. Até para eu ficar sem esperança eu preciso de Deus. Que é a minha esperança. Você vai falar assim, igual Daniel, eu não tenho esperança em nada, mas eu tenho o Senhor. E aí no meio da sua angústia você vai produzindo. Né? Eu pessoalmente vivo esse conflito assim, porque eu me vejo envolvido em muita vontade de fazer bondade, né? Muita vontade de que algumas coisas aconteçam, mas isso parece não corresponder com o meio onde a gente está, com os interesses das pessoas, com a cultura. Aliás, eu acho que a minha vida inteira eu nunca consegui dialogar com a cultura, né? É um cara que fala sem ser ouvido, que se preocupa com o que ninguém preocupa, que acha lógica onde ninguém vê lógica, que faz o trabalho e ninguém vai aceitar,
e que às vezes deve ser, né? Eu acho que Deus também está me achando teimoso. Mas de qualquer maneira, eu prefiro ser flagrado diante de Deus, tentando exercer o seu amor e a sua bondade, do que ele olhar assim, puxa, isso aí não está nem para ninguém, né? Não está nem para ninguém, porque o Daniel, ele estava muito aí para o povo dele, né? Você vê que os termos que ele usa, né? A cidade gloriosa, do ponto de vista macro, do ponto de vista do Império Medo-Persa, que cidade gloriosa! Mas para Deus era a cidade gloriosa, que é a cidade que ele tinha escolhido. O Monte Santo, os santos do Altíssimo, então um monte de pecador, igual ele acabou de confessar, né? Mas Deus olha assim, a gente precisava olhar as coisas assim. Mas a gente acaba ficando muito divorciado nessas percepções, né? Por que que Deus uniu o povo todo e cada um ou olha só para si ou não olha para lugar nenhum? Essa tem sido a minha oração. Meu Deus, se a gente não consegue nem sucesso numa compaixão que a gente tem no dia a dia, o que vai ser da gente como esse povo santo que o Senhor chamou? Essa tem sido a minha oração. Mas, ainda que a gente não saiba a resposta, a gente nem sabe se está orando aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus quer, o núcleo de tudo é isso que o Daniel mostra aqui, que ele se importava. A gente precisa se importar. A gente recebeu muita informação, muita vida boa, muita garantia, muita palavra de Deus. Então, se a gente não tivesse nada aqui, a gente já recebeu a voz de Deus. Todo mundo que está sentado aqui já recebeu a voz de Deus. E a gente vai fazer o que com isso? Eu vou ficar cuidando da minha dor, cuidando da minha angústia, cuidando da minha incerteza, cuidando da minha reputação. Vou fazer o que com isso? Qual é a teimosia que Deus vai aceitar nesse negócio todo? A gente tem então essa teimosia de Daniel, assim, olha, eu recebi uma informação do Senhor, então eu não sei ficar sem interceder por esse povo. Aí Deus não deu a solução do que ele estava orando, não deu a solução ali naquela hora. Só falou para ele, vou te mostrar o que vai acontecer, Daniel. Ele mostrou tudo trucado, né? Vai vir, o ungido não estará, não sei o que lá, tal. Que para o Daniel o que valeu foi isso. Eu vi um monte de coisa, não entendi nada, mas Deus me respondeu. Eu estou satisfeito que Deus me respondeu. E ele tratou de deixar aquilo registrado, sem saber que lá na frente eles iriam muito precisar daquilo que estava registrado. Né? Que mesmo eu ainda talvez sendo flagrado, fazendo o que Deus não gosta, o que eu tenho falado com as pessoas é, não, gente, a gente está criando provas, a gente está criando documento, a gente está criando alguma coisinha, porque isso vai servir para alguma coisa, por mais inlouvável que ela seja. Né? Que é o que eu vejo que é meio a luta dos três poderes no Brasil, né? As pessoas ficam assim, as mulheres elas cometem esse suicídio cotidiano. As mulheres nunca criam nada em favor delas. Aí na hora que elas precisam da justiça dos homens, elas não têm nada em favor delas. E o cara que nunca criou nada em favor deles, ele sempre recorre. Eles recorrem, e a mulher que tem muita injustiça e nunca registrou nada, ela não tem nada em favor dela. Que é uma luta ingrata da história, né? E aí às vezes a gente fica sem entender como é que funciona, por exemplo, os três poderes. Aí eu vejo isso, que o deputado, quando ele vai lá e recorre ao Supremo sobre alguma medida, ele só está semeando mesmo, que ele não serve para nada neste momento, mas daqui a 30 anos alguém fala assim, ué, mas já teve uma coisa aqui do Congresso, aí a coisa acontece. Então, essa mesma medida que a ciência política nos ensinou no decorrer da história, a gente deveria ter em relação às coisas de Deus, né? De deixar registrado. Porque o que seria de nós se não tivesse sido registrado? Os evangelhos, por exemplo.
por mais que você possa, a maior crítica que você possa ter é, a quem garante que Jesus falou essas palavras desse jeito? Mas para além dessa crítica, a gente pode dizer, pelo menos 4 evangelhos registraram o que ele disse. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas está registrado. E é porque está registrado que a gente pode crer. Porque Deus, quando se revelou ao seu povo lá no Monte Sinai, ele registrou. De maneira que o mundo do contrato não é só o mundo dos homens. É uma iniciativa divina, né? Quando ele pega os 10 mandamentos e fala assim, olha aqui, ó, são 10 princípios aqui. 10 princípios para este povo. Porque, na verdade, a gente precisa registrar alguma coisa que você pode precisar delas. Mesmo que seja registrado, para Deus falar assim, ó, isso tudo aí é refúgio. Mas olha que interessante, é pela prática que você vai se aperfeiçoando, né? O menino que hoje eles viram chacota nas redes sociais, ele vinha pregando desde os 3 anos. Então tem até um registro humano de práticas aí. E às vezes a gente fica esperando, um dia Deus vai me pegar, um dia Deus vai me pegar pelos cabelos, vai me colocar lá, não sei o quê. Deus fala assim, cara, mas o difícil ser humano, é processo, você deveria registrar. O que é registrar? Devia ler mais, devia andar mais, devia se exercitar mais, devia se compadecer mais, devia botar a cara a tapa, deveria ficar a vida inteira sendo chamado de otário para que um dia eu fale assim, peraí, não foi otário não, ele só estava malhando, até a hora que o otário agora vai virar chave. Mas estava malhando. E quem diz isso é alguém que tenha profunda consciência, é ruim isso, você ter profunda consciência disso e fala assim, mas o que eu faço com isso? Que é igual aquele paralítico lá no tanque de Betesda, né? O cara tinha consciência de toda a realidade dele, mas quem poderia tirar daquela paraplesia? Né? Eu acho que era tetraplesia, né? Ele era tetraplégico. Quem poderia tirá-lo? Acho que ele era paraplégico, né? Ele mexia com as mãos. E aí, eu fico assim, meu Deus do céu. A gente tem tanta consciência de tanta coisa, como é que a gente nunca conseguiu realizar isso? E aí, às vezes você cai nesse perigo, né? De se apegar a algum ato de bondade que você acha que seja bondade, mas que o Deus de Daniel nos visite, nos socorra, nos cure da paraplegia, nos cure da mialgia espiritual, né? Da dor muscular espiritual, nos cure da lepra espiritual, que a gente não sentir nada, não se compadecer de nada, não se importar com nada. Nos cure disso. E que a gente possa realizar, já que a gente nasceu para realizar alguma coisa. É isso. Por isso que eu queria ler essa oração de Daniel, porque quem se importa, o mínimo que vai fazer é orar, né? Senhor, eu não estou conformado com isso. Como assim? Eu sou habitado pelo Teu Espírito. Tudo que eu sei é que eu sou pecador, mas... É igual ele fala na oração dele, né? E a gente tá se perceber, eu oro muito assim. Eu estou lascado se Deus for fazer com a gente aquilo que a gente sabe que é justo. O Daniel está assim, Senhor, a nós pertence a justiça. E aí a gente está ferrado, porque se eu fizer de acordo com o que é justo, acabou. Por isso, a ti pertence a misericórdia. Aí você tem que ir lá lembrar para Deus, Senhor, o Senhor é misericordioso, por favor. Não me trata de acordo com aquilo que eu sei que eu mereço, de acordo com aquilo que eu mereço ser tratado. Isso não é conchavinho com Deus, não, isso é consciência. Você fala assim, eu sei que eu mereço é isso. Mas, por favor, valorize em nós a palavra do Senhor. Já que o Senhor nos chamou para nascermos de novo, então cumpre em nós a palavra de misericórdia do Senhor. Faz o lixo se transformar ouro, por favor. É por causa da tua palavra, para que ninguém se glorie. E aí a gente vai quebrado, arrebentado e consolado. Consolado e firmados na graça dele, né? E isso é bem diferente de, faz de qualquer jeito que Deus dá um jeito, não. Isso é você estar assim, caramba, eu neguei 3 vezes, mas ainda tem chance. Era o que Pedro dizia.
Mas enfim, que o Senhor nos console. E eu ainda sou um pouquinho mais egocêntrico, assim. Eu não quero que ele mande anjo de Gabriel, não. A partir de receber visita de anjo de Gabriel, não. Quero que ele esteja conosco, que ele esteja em nós. Embora a gente já peca nesse sentido, né? Deus estando conosco aqui, está todo mundo preso na sua dorzinha. Assim, puxa, eu nem mandei anjo para eles, eu fui lá, eu consolei, eu acolhi. Se Deus tratar a gente conforme a sua justiça, a gente está lascado. Mas que a gente possa contar com a sua misericórdia e clamar por essa misericórdia.